¿cómo están ustedes? ¿Están bien? Yo estoy bien, como siempre, ¿no? Alegre, feliz aquí en mi Argentina, comiendo la mejor carne del mundo, con el mejor fútbol del mundo. ¿Y vocês? ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Hola Adriano, hola Felipe, hola Neto, hola Eduardo Oliveira. Olá, senhor Luiz, Ernesto, Felipe e Eduardo. Eu estava vendo Boca Juniors e Huracan, que joguinho horrível. E vi, inclusive, o Advíncula, que não pegava nem como titular da Ponte Preta. Ele é titular hoje da equipe do Boca Juniors na lateral direita, senhor Luiz. E aí você me falasse belo futebol argentino, né? O Advíncula que tem o maior pulmão, Ernesto, que parece que é a única coisa que ele tem, né? O lateral da seleção peruana. Vamos saber quais são os destaques. Vou começar com o Felipe, que está com uma bela camisa da Chapecoense. Na minha opinião, a camiseta mais bonita da Chape. Infelizmente, a gente acaba lembrando pela tragédia que aconteceu, mas eu acho que fica a homenagem, né, Felipe? Tudo bom, Felipe? Qual é o teu destaque? Olá, Adriano. Olá a todos. Bem, sempre essa camisa traz uma energia, né, uma lembrança daqueles jogadores que morreram no trágico acidente, né, em 2016, mas ela representa que não é só futebol, né? Então, assim, não sendo torcedor da Chape, mas sempre quando eu estava com ela hoje e a gente vê as pessoas que entendem, olham com muito respeito, né? Ela tem uma simbologia, uma significância. É igual quando você sai com a camisa de 94, né, com a camisa de 2002, são camisas que remetem a lembranças, infelizmente uma lembrança ruim, mas sempre bom a gente estar aqui, é uma forma de homenagear esses jogadores que estavam na final da Sul-Americana. Meu destaque vai para a questão do VAR, né? Até que ponto o VAR vai ser necessário para alguns clubes, né? Estou falando diretamente do clássico de ontem, onde investimentos né, de um time de um lado, o outro time se reconstruindo, e assim, só esse ponto, né? O VAR está ali, mas parece que muitas vezes tem outras coisas que acabam, como bem o Ronaldo falou, né? É contra tudo e contra todos, mas eu acredito que o Cruzeiro vai se reerguer sem precisar usar desses artifícios, dessas artimanhas. Falo porque está exposto aí na mídia para todo mundo. E, bem, e falar sobre a questão dos jogadores brasileiros que estavam na Ucrânia, que estão procurando agora novos clubes, é importante, né, para eles se realocarem, e eu acredito que o Brasil possa ser um lugar para eles, né? Eu acho que voltando para casa, nesse momento de conflito, eu acho que aqui eles poderiam ter um afago também, seria interessante, e claro, pensando na qualidade do futebol brasileiro, que a gente sabe, né, esse ano possivelmente vão ser 3 clubes, né, Palmeiras, Flamengo e o time de Vespasiano, que vão estar disputando aí mais uma vez os títulos. Não sei se o Flamengo disputa título, tá? Ernesto, boa noite. Bom dia, na verdade, né? Sei lá, qualquer hora, né? Porque a gente está de manhã, de tarde, de noite, tudo quanto é momento. Quais são os teus destaques, ou qual o teu destaque, Ernesto? Tudo bem, Adriano, Felipe, Edu, senhor Luiz. Meu destaque é a falência do futebol gaúcho, o pior momento na história do nosso futebol aqui do Rio Grande do Sul. Globo. Bom destaque. Hein? Olha o Globo. Olha, Rádio Globo. Olha, tem muita coisa para falar hoje no programa. Quero ver se os 15 minutos não serão suficientes. Edu, teu destaque. Adriano, olá, Ernesto, Felipe, senhor Luiz. Um abraço a todos, parabenizar todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Opa. E o meu destaque é pela brasileira Tatiana, deixa eu pegar o nome aqui, o Elston Webb, que conquistou na segunda-feira o circuito mundial de surf. Então, assim, para a importância que tem a mulher, não só na data de 8 de março para o mundo. Nada como um cavalheiro, hein, senhor Luiz? Qual é o teu destaque? Mi destaque está na mesma linha do Felipe, não? Esse VAR que não serve de nada. Eu vou para o outro clássico, Flamengo e Vasco, não? Este pênalti foi pênalti do Flamengo, foi pegou na mão, é pênalti. E o VAR não foi, nem o Vasco tá pedindo esse pênalti, não foi pênalti. Mas o VAR não eu chamou acho que o VAR. foi, nós vamos... Não, nem chamou eu acho o que VAR. foi pênalti, viu? Mira. Não foi, pegou no rosto. Eu acho que foi pênalti. A própria direção do VAR a discussão vai ser boa. Vai ser boa.
Para já entrar nessa discussão, inclusive do VAR, só para citar o meu destaque, que vai ao encontro de tudo que a gente falou, fim de semana de clássicos. Eu acho que a gente teve o VAR entrando nesses clássicos, que foi o Flamengo e Vasco, que o senhor Luiz citou, Cruzeiro e Atlético, que o Felipe falou, o VAR que entra também em City e United na Premier League, né? Então dá para a gente falar bastante sobre isso. Vamos nessa do VAR, porque é o seguinte, foi a minha discussão no meu grupo de amigos também ao longo da segunda-feira foi exatamente esse pênalti que o Ernesto disse que a bola bate no rosto e que tem o Casimiro que mostra a bola e não sei o que. E a minha discussão toda com relação a isso, e aí eu abro para vocês discutirem, é o seguinte: veja a trajetória da bola. É só isso. Eu acho que esse tipo de lance não deveria ser pênalti, porque é um movimento natural quando você vai pular para cabecear. Mas como tudo que abre a asa é pênalti, se você olhar, mesmo que a bola bata no rosto, normalmente ela vai para frente, não necessariamente muito para frente. Ela iria em diagonal. Ela bate no rosto e no braço e ela cai reto. Então, a minha conclusão sobre o pênalti vai muito mais no movimento da bola. Mas, de qualquer forma, se abre a discussão para isso, como a gente está falando, não dá para culpar o árbitro, né? Vamos combinar, né? Aí eu vou com a direção do Vasco. A direção do Vasco já disse que foi bola no rosto. Se o Vasco está dizendo que foi bola no rosto... Sí, pero la cuestión no es... La cuestión es si tiene, como dice Felipe, el investimento, el VAR, el equipo, não sei o quê. Mas aí... Mas aí é uma questão... Não, mas aí é uma... Não tinha. Aí é uma questão de regra do VAR. Não. Se o VAR concorda com o que o árbitro deu em campo, vai chamar para quê? Então saca ele esse não VAR chama. daí. Ele não chama, não. Mas o VAR chama o árbitro quando o VAR tem uma opinião diferente do que o árbitro deu em campo. O árbitro não deu o pênalti e o VAR não deu o pênalti. Não tem. Eu não sei quais eram as câmeras também, mas teve uma discussão durante o Brasileirão de 21 que era inconclusiva. Se foram as imagens que mostraram na TV, eu acho que é inconclusiva, por mais que diga A ou B com relação a isso. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que é um tipo de lance, Ernesto, e aí eu concordo contigo, independentemente se a gente concorda ou não, se é pênalti ou não, que quem tem que decidir é o árbitro, porque é um lance muito rápido e que na bola parada ou no slow motion você vai ter uma visão sobre a jogada. Então, quando se abre essa discussão, eu acho que esse não é um problema. Um problema eu vejo, e aí eu passo para o Felipe, mas se vocês quiserem continuar do Flamengo e Vasco sem problema nenhum, é no Cruzeiro e o Atlético. Porque é o seguinte, ao olho nu, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, quando eu vejo o lance, eu gritei pênalti. Se eu fosse árbitro, tivesse ali naquele momento pênalti. Depois, quando você olha pela câmera de trás, você nota que o jogador do Cruzeiro pega na bola e que o atacante, no caso o Hulk, ele força a queda, ele dobra o joelho. Até encosta no Hulk, óbvio, mas encosta porque ele está em movimento de progressão e o zagueiro para tirar a bola. Aí eu acho um problema, porque o VAR resolveria essa situação, né, Felipe? Adriano, você relatou muito bem o lance, né, que pela câmera de trás a gente consegue ver a chegada do zagueiro entre as pernas do Hulk. Então, pelo que tem na questão do regulamento, primeiro ele toca a bola, aí o Hulk vê o contato com a bola e já faz a progressão para o chão. E assim, é muito difícil. A gente fala isso, né, não por ser cruzeirense, mas desde a escalação do árbitro, a gente já ficou com receio. É o árbitro de Minas. E a gente sabe, né, quem é cruzeirense sabe que o Cruzeiro sempre sofre com a FMF, né, Federação Mineira de Futebol. Mas, assim, eu ainda tento acreditar, pelo bem do futebol que nós tanto amamos, que essas interferências, né, acho que depois de 2005, a gente sempre olha e assim, né, não tem como. O futebol ele é muito passional. Mas, assim, eu fiquei bem chateado porque era uma vitória que para a gente significaria muito, né? A torcida do Cruzeiro aplaudiu o time no final. Era uma vitória muito significativa por tudo que estamos passando, né? O Cruzeiro foi saqueado, foi roubado, todo mundo sabe disso, mas ganhar do melhor time na atualidade e sendo o nosso maior rival
tem um peso muito grande. Mas a gente saiu com a sensação de dever cumprido. E assim, o gol aos 39 do segundo tempo. O jogo foi até 55 e exatamente quando eles fizeram o gol, acabou o jogo. Ou seja, ficou uma situação bem chata. Mas a gente releva, né? Futebol é isso mesmo. E a gente espera isso, né? Como tem no tênis, tem no vôlei e funciona muito bem, poxa, por que no futebol é sempre essa dificuldade, né, da gente ter que... Né, a gente comemora o gol, mas já comemora meio que assim, né, já esperando, já procurando bandeirinha. Vai ter a revisão. Se vai ter a revisão. Eu acho que são dois casos diferentes, né? Como eu disse, no jogo do Flamengo com o Vasco, se tu procurar a imagem, tu acha uma imagem que mostra a mesma coisa que o árbitro achou no jogo. Então, não tem por que chamar o VAR. Agora, no Atlético e Cruzeiro, realmente, a imagem mostra uma coisa diferente do que o árbitro apitou. Aí, sim, é uma falha do VAR. Aí o problema é o seguinte, é que não tinha VAR, né? E aí eu passo para o Edu para comentar, porque o que acontece? Como não tinha o VAR, assim, eu confesso, viu, Felipe, e aí o Edu também vai fazer análise, que eu acho que a marcação do árbitro não dá pra gente, eu pelo menos não critico a marcação de pênalti. Como não tinha o VAR, na visão do árbitro, eu mesmo gritei de casa pênalti. E quando você olha a imagem também por trás, tem um cidadão que passa na frente dele, e mesmo ele bem posicionado, ele vai com convicção, porque é um lance de disputa. Então, quando você não tem o VAR naquela situação, eu até nem entro na linha de desconfiar que tenha ocorrido alguma coisa em benefício do Atlético. Aí é aquela história do jogo do campo e o jogo da TV, né? Eu sempre disse, o grande problema do VAR, o grande problema do VAR, na minha opinião, é essa. Vai transformar o futebol no jogo da TV. Porque tem coisa dentro de campo que acontece que não, né? Que tô olhando na televisão aconteceu diferente. Mas nesse lance dava para ter corrigido isso, já que existe a tecnologia. Se tivesse a tecnologia, o árbitro não se omitiu, esse que é o ponto. Eu acho que ele fez aquilo que ele viu. Se eu tivesse na situação, eu teria marcado também. Só que se você tem a tecnologia e não vai colocar num jogo desse... Exatamente, a pergunta é essa. Tipo, estádio grande, dois times grandes, torcida, tudo. Tem o equipamento lá, porque amanhã vai ter jogo do Campeonato Brasileiro e vai ter o VAR funcionando lá. E aí não usa. Mas vai dar desequilíbrio no técnico, porque no jogo do Atlético Clube lá contra o Tombense não usou. Cara, assim, eu concordo que se vai usar, tem que usar em todos, mas como a gente vive num país que nem todos os clubes têm dinheiro, enfim, a gente pode adaptar um pouco essa questão. É um clássico muito grande e tu tendo equipamento ali, tu tem que usar. E aí entra nisso que o Ernesto falou, né, da questão do desequilíbrio, mas a gente fica pensando nos jogadores, né? Pô, o jogador tá ali, chegando doido para acabar o jogo, faltando, né, 5, 7 minutos para poder acabar, e ver por um erro da arbitragem ser empatado, cara, é um balde d'água, né, cara? Mas por outro lado, vou te dar uma opinião positiva, Felipe. Isso cria casca no clube, viu? Cria casca no elenco, cria casca no grupo. E o Cruzeiro jogou bem, viu? O Cruzeiro jogou muito bem. Edu, eu quero te ouvir, Edu. Diga. Eu acho que o único problema, eu concordo com todo mundo que vocês falaram aí. Eu concordo com o Felipe, que tem a questão, o Cruzeiro jogou bem. Aí depois do gol, você tem a pressão. Para mim, o árbitro ele não tem culpa. Só que é a questão do seguinte. Eu concordo em 79% que o Ernesto falou. Os outros 21%, eu não concordo porque, assim, tem que ter isonomia. O campeonato tem que ter... Ou então não tem VAR em nenhum lugar. Porque sempre vai dar isso, entendeu? Então fala assim, gente, a gente não tem dinheiro, os clubes não têm, então não vamos fazer. Eu penso isso. Né? Essa é a minha questão. Feito. Só que aí não pode reclamar no clássico quando dá um problema. Não, sim, mas eles assinaram. Mas a minha questão agora é o seguinte, é o que vem depois. Porque, assim, antes da partida já teve uma morte. A gente já veio de vários semanas... Já não era para ter jogo, hein? Vamos combinar. Exatamente. Aí a gente prega paz lá com a Ucrânia e aqui tá guerreando do mesmo jeito. E aí ninguém dos times entra com face de paz e chega e fala assim, não, gente, não pode ter jogo. Porque aí tem uma questão, Adriano. A tendência é Cruzeiro e Atlético em Minas, vão lá, disputarem a final. Como é que vai ser a cabeça do árbitro? Parece que o árbitro não pôde ir para casa agora nessa noite de domingo para segunda, ele teve que dormir num hotel. Porque ameaçou a família inteira. Ou seja, então, o próximo jogo já cria um ambiente muito mais hostil do que já está. E não foi um erro gritante. Esse que é o problema. Não teve VAR, e na minha opinião, não foi um erro gritante. Aqui a gente está em 5. Ó. Você achou pênalti na hora do lance.
Eu não sei o Ernesto e o Felipe lá, o seu Felipe pode entrar. Mas hoje teve um programa na Sport TV que eles falaram que de 5, 2 achou que foi pênalti, 2 não. Como é que o árbitro vai ser culpado? Exato. Não E sem tem. É. Mas aí, como é que mas eu aí a discordo questão... de você? Eu entendo o seu pensamento, coração. Pô, é o clássico, tudo. Mas então assina na hora que começa o campeonato. Ó, gente, o clássico é grande, dá problema, sai isso. Então assina aí. Mas eu não concordo. Deveria ser o campeonato inteiro. Mas assim, todas as federações têm dinheiro, né? Para pôr um VAR lá. Apesar que às vezes põe a câmera de qualquer jeito, dá uma boa danada. Eu acho que até que o Ernesto tá certo um pouco. Segue, Adriano. Seu Luiz, para a gente arrematar sobre isso, deixa eu incluir aí, se o senhor quiser analisar, claro, a situação do VAR nesses 2 jogos, mas eu queria que o senhor também discorresse sobre o que aconteceu no México, já que a gente botou também, o Edu citou a questão do que aconteceu em Minas Gerais. Eso fue una tristeza, ¿no? Estaba o juego ¿cómo es? Do Atlas. Y de repente comenzó una pancadaria na arquibancada. Los torcedores do Atlas comenzaron a bater. Isso se generalizó por todo el estadio. Las mujeres, las familias, las crianças estavam pulando para la cancha, para el campo, para fugir. E os malandros pulavam atrás para bater nas crianças. Há imagens, os malandros batendo em crianças. Isso não é torcedor. Já hablamos isso. Isso não é torcedor, isso é marginal. Isso é bandido. E disseram primeiro que havia 17 muertos. Después el alcalde, como se dice en portugués, el prefeito, dice que no murió ninguém. E aí, claro, la prensa não sabemos quantos sabe-se que há muitos feridos. E o problema é como a coisa foi barril de pólvora. Explodiu, sem controle, sem policias. Isto foi uma tristeza. E claro que ocurrió en México, pero como dice Eduardo, aquí ocurre todas las ¿cómo es? Con las rodadas, vemos cosas terribles, muerte no jogo do Cruzeiro, pedrada no ônibus do Grêmio, pedrada... E ninguém foi preso até agora, viu? Nem vai. E vai estar todo mundo no Grenal quarta-feira. Vocês se acordam de um jogo, acho que foi na Bahia, que um cara tirou a privada do banheiro e jogou. Foi no Arruda, não foi no Arruda, acho que foi no jogo Santa Cruz, no Arruda. No mundão do Arruda. Recife. E o cara jogou a privada. Eu posso dar um dado para você, uma informação? Vasco e Flamengo jogaram no Rio. E na cidade de Serra, teve torcedor que mataram entre Vasco e Flamengo. O jogo foi no Rio de Janeiro. Não, e assim, fica aí difícil, né? Fica bem complicado. Eu só não na questão que o Edu falou, estamos fechados. A única coisa que eu acho é que não, a briga não é por causa do VAR, não é por causa do pênalti, não tem nada a ver. Briga, porque é bandido. Isso. Vai ter VAR, vai ter pênalti, não vai ter pênalti, vai ter a briga igual. Então não dá para dizer, vamos botar o VAR que vai amenizar a violência. Não vai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu fecho esse assunto só dizendo o seguinte, eu não sei se foi intencional a escolha da camisa do Felipe, mas eu acho que ela vem bem a calhar, porque essa camisa, ela traz Sim. amor, compaixão, solidariedade. Numa tristeza, a gente viveu um dos momentos mais lindos da humanidade, ou seja, do mundo, abraçar aquelas famílias que ficarem lutadas por causa de uma tragédia, de um acidente. Aí você tem essa bela imagem dessa camiseta que remete a tudo isso, remete a amor, solidariedade. Infelizmente, está faltando tudo isso que as pessoas conseguiram fazer na tragédia da Chapecoense. Adriano, só que assim, concordo com tudo que tu falou, mas eu não sei quantos anos fazem já do acidente da Chapecoense. Foi quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. 2016. Então faz... 6. Vai fazer 6 esse 6 ano. anos, faz 6 anos. 6. E a Chapecoense está processando o Alan Ruschel, porque o Alan Ruschel se aproveitou do acidente para ficar famoso. Então, assim, a humanidade não deu certo.
Ponto. Não tem muito o que se discutir sobre isso. E a gente tem que tentar conviver com o que tem. Né? E aí a gente tem que tentar pegar, né, Ernesto, Felipe, senhor Luiz. Deixa eu perguntar, o programa de esporte é de divã. É de tudo, né? Mas então vamos pro esporte, já que o Edu cortou completamente. Vai, Ernesto. Fala. Não, é que a gente tá voltando para um momento, principalmente dentro do futebol, essa questão da violência, que a gente viveu no fim dos anos 90, início dos anos 2000, que é muito preocupante. Se a gente chegar naquele ponto de novo, não vai ser um que vai morrer, vai ser um por rodada, vai ser dois por rodada. E eu acho que a gente está numa situação pior do que aquela. A sensação que eu tenho é que está se encaminhando para algo muito pior. E aí ninguém vai acontecer uma tragédia ainda maior do que já está acontecendo. E aí é que a gente vai se dar conta, por isso que eu citei a situação da Chapecoense. Porque é só numa tragédia gigantesca que a gente não precisa deixar chegar lá. Aí é que está a situação. A entrevista de ontem do programa, em que a gente rodou com o Andrei Kampf, que se você não viu ainda, vai lá depois do VAR dos Acréscimos no nosso canal de YouTube e assiste a nossa live de ontem, ele fala sobre isso, sabe? Tem lei para isso, tem situações para punir, só que o diretor do clube tem medo, a justiça acaba sendo condescendente. No Grenal, não defendo nenhuma das duas torcidas, jogaram pedra no ônibus do Grêmio, poderia ter machucado mais sério os jogadores do Grêmio. Teve torcedor do Grêmio quebrando banheiro no Beira-Rio. Teve jogador do Inter jogando cadeira no outro. E vai ter um Grenal agora quarta-feira e tá todo mundo solto. Esses caras vão estar tudo lá no Beira-Rio de novo. E aí eles vão ser santinho? Não, qualquer coisa que daí eles vão fazer de novo. Esse que é o mais triste. Vamos rapidinho, a gente já tem 20 minutos do programa e a ideia do VAR dos Acréscimos, esse é um programa assim, ó, rápido, né? Mas então vamos lá. Esse é um programa ó. Assim, é um programa rápido, que pisca, viu, senhor Luiz? Ô, Ernesto, já que você estava com uma palavra e estava falando sobre Grenal, a falência do futebol gaúcho, rapidamente. Eu acho que é o pior momento da história do futebol gaúcho, né? Hoje a gente está a 2 rodadas do fim do Campeonato Gaúcho. O líder do Campeonato Gaúcho é o Ipiranga de Erechim. A dupla Grenal tem um jogo a menos, tem o Grenal. Mas vou dizer que já estou pensando, eu já acho que eles vão fechar num empate para ficar ali o segundo e terceiro, para ter pelo menos um dos dois na final, porque tá muito ruim a dupla Grenal. E se não tiver nenhum dos dois, acontecer essa catástrofe de nenhum dos dois estar na final, é algo que não acontece, pelo que eu pesquisei aqui, desde 1954. Desde a época do Renner. Uma final de Campeonato Gaúcho sem a dupla. O Gaúcho tem 3 times entre Série A e Série B. Um da Série A foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Globo e hoje é terceiro no Campeonato Gaúcho. O outro de Série A passou da primeira fase da Copa do Brasil, mas está fazendo matemática para não cair no Gauchão. E o time da Série B foi eliminado pelo Mirassol na primeira fase da Copa do Brasil e está em segundo no Campeonato Gaúcho. Eu confesso que eu não lembro de uma situação tão grave do futebol gaúcho. Já teve tanto o Grêmio quanto o Inter, quanto o Juventude na Série B, mas normalmente tinha um bem ponteando, o Grêmio mal, o Inter bem, ou o Grêmio bem, o Inter mal, enfim. Mas nesse momento os 3 estão muito mal e me parece que o mais organizado, apesar de tudo, é o Juventude. Senhor Luiz, para a gente passar para outro assunto, só para fazer ainda um comentário com relação ao que o Ernesto falou, esse Grenal, o pessoal está fechando em 0-0, sabe por quê? Porque é impossível ser resultado negativo para as duas equipes. Se tivesse o -1 a -1, -2 a -2, é o que seria o Grenal que vai ter quarta-feira, né? Ô, Felipe, os jogadores que atuam na Ucrânia começam a tentar se estabelecer. A FIFA abriu a janela, falávamos também no programa de ontem, vai lá, viu? Acréscimos, bate-papo que a gente teve com o Andrei Kampf ontem na live, e agora parece que também o próprio mercado brasileiro começa a se movimentar para tentar recolocar esses jogadores por um período. Eu acho que é uma oportunidade, né? Infelizmente, devido ao estado, né, que estamos tendo aí mundialmente, do confronto entre a Rússia e a Ucrânia, mas eu acho que seria uma boa oportunidade repatriarmos esses jogadores para poder, além do afago, porque para quem viu a chegada de alguns atletas depois de 4, 5 dias, não é tão simples, né, a realidade que eles estavam vivendo,
e eu acho que ajudaria o nosso nível de futebol, porque a gente tem que concordar, Adriano e colegas, tá difícil. A gente está vendo uma safra que a gente já comenta em vários programas, né? Toda vez que a gente olha e fala, a partir da seleção, né? Com base na seleção, a gente vê e fala, nossa, essa geração aqui, eu tenho pena de quem nasceu depois de 2002, né? Quem não viu, quem se iludiu com 2006, que eu acho que foi a última ilusão que nós tivemos, com um time realmente que poderia ter produzido, mas não treinava. Mas eu acho que trazer esses jogadores para cá pode ser uma qualificação melhor até para clubes. E engraçado, eu falei dos 3 clubes, né? Mas meu pai estava falando comigo ontem, tem o Fluminense aí, o que vocês acham? Jogar na roda, o que vocês acham do Fluminense? Acha que esse Fluminense vai vir aí forte esse ano? Vai, Edu. Tem boas perspectivas do Fluminense, na minha avaliação. Tá fazendo um bom jogo. E se eu falar um negócio que vai ter torcedor do Fluminense que vai brigar comigo. Mas eu vejo o time que eles se chamam de reserva joga melhor que o titular. Meu pai falou a mesma coisa. Mas aí tem que ver que é o Abel Braga que é o técnico, né? O Abel adora essas coisas. Filho, tô pensando que seu pai, viu? Mas é que é meio lógico, né? O time reserva tem mais perna, né? O time titular tem média de idade de 45 anos. O senhor... A única coisa, Adriano, eu só queria comentar sobre os jogadores da Ucrânia. A única coisa que a gente tem que cuidar é... Eles não são salvador da pátria, viu? Porque eles vêm de outro futebol, vêm de uma situação psicológica muito fraca, vai ter toda uma adaptação a voltar ao futebol brasileiro. Eu não sei que tipo de contratos vão ser, se vão ser empréstimos de 6 meses, de 1 ano, vão ser contratações permanentes. Tem que abrir o olho, porque não vai ser... Estão falando, por exemplo, muito aqui no Grêmio, de trazer o TT de volta. Calma, não é porque ele é um jogador que vem da Europa. Douglas Costa foi à prova, vários outros jogadores em times grandes já mostraram. Nem sempre a adaptação é de uma hora para outra, e ainda mais nessa questão que eles vêm muito abalados psicologicamente. Eu estava pensando mais nessa questão de poder apoiá-los, né? Mas eu concordo com você, né? São jogadores que pegariam o 2º ou 3º escalão na Europa, né? Eu acho não, que até Neres, eu nem falo disso. O TT já foi o Manchester City, se eu não me engano, já ficou interessado. Tem jogadores bons. O próprio Marlos, que é naturalizado ucraniano, eu acho que faria diferença no time brasileiro. Mas a questão toda volta para o Brasil, vai ter que se adaptar em algum lugar. O Marlos, por exemplo, eu acho que ele é do Paraná, se eu não me engano, ele surgiu na Atlético Paranaense. Ele já assinou contrato, inclusive vai jogar no futebol paranaense, mas isso antes ainda da crise da Ucrânia. Então, mas enfim, vamos com o TT daqui, mas daí daqui a pouco o Corinthians pode se interessar por ele, o Palmeiras. O Palmeiras está pensando em trazer de volta o Fernando. Enfim, são bons jogadores, fariam grande diferença no futebol brasileiro, sim. Agora, em toda essa questão de como vai ser, aonde vai ser, por quanto tempo vai ser, tu vai pegar um jogador que faz um contrato de empréstimo de 6 meses, aí ele leva 1 mês e meio para se adaptar, vai montar um time em cima de um jogador que vai ficar 3 meses no teu time, é complicado. Senhor Luiz, eu vou passar a sua vez para a gente encerrar o programa, porque já temos 30 minutos de programa, que era para ser de 15, com a mensagem do Eduardo Oliveira, que é falando sobre o dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, 8 de março, que o programa está indo inédito, mas você, claro, pode ver e compartilhar com seus amigos, porque os assuntos, eles permanecem por muito tempo, né, com relação a todos os temas que a gente citou. Fala sobre essa questão do surf, que você citou na abertura, e sobre o Dia Internacional da Mulher, com o Campeonato Brasileiro forte. Teve Real Brasília vencendo, teve também o Crespon, que perdeu para o Internacional, mas o futebol feminino também ganhando muita força, principalmente de divulgação, e as equipes se reestruturando também, né, Edu? Então, vamos lá, falando do futebol aqui do Distrito Federal, tivemos a abertura, né, na sexta-feira, a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro, mas os times daqui jogaram. O Inter venceu por 2-1 o Crespon, e no domingo tivemos a vitória do Real Brasília 3-1 no Santos. Falando um pouco da conquista da Tatiana... Santos da Cristiane, viu? Que é importante a gente citar.
Sim. Ela conquistou o título da terceira etapa do Mundial do Circuito de Surf, que está acontecendo em Portugal. Ela virou a americana, virou o resultado, né? E conquistou o título na última segunda-feira. Então, essa homenagem é para ela, o título. Mas a data representa muito mais do que o título. Representa o que as mulheres estão conquistando a cada dia, dentro de várias áreas, no esporte, em outras modalidades também, na área econômica, financeira, que está juntando, professoras, arquitetas, engenheiras, e muitas a gente poderia citar aqui. Então, a nossa homenagem ao programa do Webzone Esporte a todas as mulheres, porque graças às mulheres a gente está aqui. Não é verdade, senhor Luiz? É verdade, é verdade. Depois dessas palavras, só me resta agradecer a Ernesto Brock pelo programa de hoje, Felipe Ferreira pelo programa de hoje, Eduardo Oliveira, e com o belo rostinho do senhor Luiz, a nossa homenagem a todas as mulheres. Um abraço, gente. Até a próxima semana. Tchau, pessoal. Alô, valeu.